Olá, hoje, quinta-feira, 16 de junho. Vamos aos destaques desta edição. Seminário de Segurança Pública, Criminalidade em Debate, que acontecerá amanhã aqui na Assembleia Legislativa. Comissão de Direitos Humanos debate o projeto que cria o Dia Estadual da União e Defesa da Família. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou ontem, quarta-feira, 15 de junho, o projeto de lei complementar que cria a região metropolitana de Ribeirão Preto, onde, de acordo com a proposta, fica também criado o Conselho de Desenvolvimento da região. O repórter Jeremias Gomes acompanhou os trabalhos dos parlamentares. Os deputados aprovaram nesta última sessão plenária o projeto de lei complementar número 16 de 2016, que cria a região metropolitana de Ribeirão Preto. Ao todo são 34 municípios que vão compor esta região. O principal objetivo é a realização de um planejamento integrado para toda a região. A lei complementar, que segue agora para a sanção do senhor governador, cria também um Conselho de Desenvolvimento que será composto pelos prefeitos desta região e também uma autarquia que se vincula a um fundo de desenvolvimento para toda esta região. Entre os municípios que vão compor a região metropolitana de Ribeirão Preto estão Batatais, Morro Agudo, Mococa, Sertãozinho e Jaboticabal. O projeto de lei complementar segue para a sanção do senhor governador, como ressaltado pelo presidente da Assembleia Legislativa, numa aprovação que deve ser recorde, já que a previsão é que esta lei seja aprovada, sancionada pelo governador até o dia 19 de junho. Primeiro Seminário de Segurança Pública, Criminalidade em Debate. Um evento que acontecerá amanhã, sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa e vai discutir caminhos, ideias e iniciativas de sucesso que tiveram bons resultados em termos de segurança para a população. Como uma ideia pode se tornar grande o suficiente para reduzir a criminalidade? Como projetos sociais podem trazer a paz à sociedade e proteção a comunidades vítimas da violência? Nesta semana, a Assembleia Legislativa vai mostrar, discutir e sugerir caminhos para a segurança pública. O seminário Criminalidade em Debate vai apresentar uma série de ideias que se tornaram iniciativas de sucesso e transformaram de forma inédita lugares marcados pelo medo. É o caso do Jardim Ângela, bairro periférico da Zona Sul de São Paulo. Em meados da década de 90, este era um dos lugares mais perigosos do mundo, segundo a ONU. O número de assassinatos assustava. Para cada grupo de 100 mil habitantes, mais de 100 eram vítimas de homicídios. Para efeito de comparação, no bairro Nobre de Perdizes, também em São Paulo, eram apenas 6. As mudanças para esta região da cidade começaram em 99, quando uma base da Polícia Militar foi instalada no bairro. Foi difícil, não foi fácil. A gente costuma dizer que quem fazia o policiamento comunitário naquela época eram os traficantes. Mas por quê? Eles tinham interesse. Então eles doavam uma cesta básica, doavam um medicamento, davam dinheiro de uma condução para a pessoa de repente ir trabalhar, mas eles tinham interesse de quê? De que de repente algumas pessoas dessa comunidade protegessem. Inclusive, quando a polícia estivesse fazendo alguma diligência, fazendo algum patrulhamento, algumas pessoas da comunidade avisavam esses traficantes desse serviço que a polícia estava prestando. Nós começamos a fazer esse trabalho de policiamento comunitário, melhorar a qualidade de vida do pessoal. A comunidade começou a perceber a boa ação, né, a nossa intenção aqui. E esses indivíduos começaram a ficar sem ambiente, começaram a migrar para outras regiões. E, na verdade, hoje nós dominamos o policiamento comunitário aqui, junto com a comunidade, né? Agora tá calmo. Em vista do que era, é uma mil maravilha. De tão simples, poucos acreditavam no sucesso da ideia. Mas deu certo. 17 anos depois, os números da violência caíram pela metade. Redução também comemorada na colombiana Medellín, cidade dominada pelo narcotráfico até os anos 2000. A região se converteu, na última década, numa referência de palavras positivas: transformação social, mudança e cultura. Ideias como essas serão apresentadas aqui no auditório Paulo Kobayashi, um dos espaços mais amplos da Assembleia Legislativa, com capacidade para receber até 200 pessoas.
Público que vai poder conhecer mais sobre projetos que, à primeira vista, pareceram pequenos demais para enfrentar os problemas ligados à violência, mas que, com a ajuda da sociedade e das forças de segurança, se tornaram grandes aliados no combate à criminalidade. Palestrantes renomados, autores dos projetos que servirão de exemplo e deputados da Assembleia Legislativa terão um dia todo de debate sobre o tema. Daqui sairão novas diretrizes que podem mudar para melhor a realidade da segurança pública. A criminalidade é dinâmica, ela muda e se moderniza a cada ano, migra de um crime para outro e tem raízes que vão muito além de simplesmente do problema da índole do sujeito. Claro que tem isso, tem também a questão social influenciando, questões macroeconômicas, questões de injustiça social, de exclusão, e também da formação de quadrilhas, da ganância de quadrilhas. Então tudo isso tem que ser combinado, discutido com especialistas, e a sociedade tem que participar prematuramente, para a gente buscar soluções permanentes, não para resolver o problema, mas para saber lidar com ele, minimizá-lo, mantê-lo dentro de níveis toleráveis, para que a população e a sociedade possam viver em paz. O seminário Criminalidade em Debate acontecerá nesta sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Participe, a entrada é gratuita. 8 projetos de lei, 13 requerimentos. Bom, esses foram alguns dos 23 itens da pauta da Comissão de Direitos Humanos. Um dos destaques foi para o projeto de lei que cria o Dia Estadual da União e Defesa da Família. Entre os projetos aprovados, o número 677 de 2015, que institui o Dia Estadual da União e Defesa da Família, promoveu um debate entre os parlamentares. O grande debate aqui foi que o modelo de família nuclear, pai, mãe e filhos, é um modelo que já hoje tem outras formas de união familiar, né? Você tem, por exemplo, no Brasil, 30% de famílias que são comandadas por mulheres, que não têm, muitas delas, a figura masculina, que é a mãe cuidando dos filhos sozinha, ou a mulher cuidando de algum familiar, de um pai, de uma mãe. Isso é família também. Família não é só pai, mãe e filhos. Família também é a união de casais do mesmo sexo, que já foi, inclusive, objeto de aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, essa união civil, de modo que nós temos que compreender esse universo. A sociedade é dinâmica, ela evolui, né? E com isso a família também evolui dentro dela. Então você não pode restringir o conceito de família. Então tudo isso precisa estar nesse escopo do que nós compreendemos pelo conceito familiar. Esse foi um debate importante que nós tivemos aqui e nesse sentido que nós nos posicionamos contra, porque a ideia do projeto é um conceito de família muito restrito, muito limitado. E nós achamos que o conceito de família tem que ser o mais amplo possível. Outro destaque do encontro foi a aprovação da Subcomissão de Apoio às Denúncias de Violações de Direitos Humanos contra agentes de segurança pública. No âmbito da Comissão de Direitos Humanos, nós criamos hoje, a partir de uma proposta minha, nós criamos a uma subcomissão para o recebimento de denúncias de violações de direitos humanos a agentes feitas contra agentes de segurança pública, policiais civis, policiais militares, Guarda Civil Metropolitana, Fundação Casa, agentes penitenciários, polícia técnico-científica, enfim, qualquer um desses agentes públicos que venham a ser vítimas de violência, que venham a ser vítimas de graves violações de direitos humanos, tem no espaço dessa comissão tem agora um espaço diferenciado na comissão para que possam colocar suas denúncias e que possam ter suas vozes ouvidas e a busca de responsabilização. Até para que se afastar aquela falsa premissa que diz que aqueles agentes públicos, aqueles agentes policiais que porventura em combate, que porventura em ação possam vir a ser feridos, possam vir a ter seus direitos humanos violados, para que eles não tenham um espaço onde eles possam se colocar e fazer sua denúncia. A partir de agora a gente tem isso legitimado de maneira inédita na Assembleia Legislativa e eu diria também nacionalmente. Saber agora da previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. São Paulo, tempo com sol entre nuvens, a máxima é de 22 graus. Campinas, tempo também com sol entre nuvens, a máxima deve chegar aos 21 graus. São José dos Campos, sexta-feira com tempo estável, faz frio, a máxima é de 20 graus. Sorocaba, tempo bom, temperatura alcança os 21 graus. Ribeirão Preto, a sexta-feira terá sol entre nuvens. Os termômetros deverão marcar até 23 graus. Comissão de Infraestrutura quer ouvir o diretor-geral da ANEEL. Esse e outros assuntos em instantes.
A Comissão de Infraestrutura do Legislativo Paulista quer ouvir o diretor-geral da ANEEL para falar do aumento de tarifas. A Comissão de Infraestrutura, presidida pelo deputado Alencar Santana Braga, do PT, aprovou 4 projetos de lei de autoria do deputado Afonso Lobato, do PV, e outros 2 requerimentos. Um do deputado Celso Nascimento, do PSC, que convida o diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e o presidente da CPFL Paulista para explicar o aumento de tarifas praticado em 234 municípios. O segundo requerimento aprovado convida o presidente da Dersa para explicar aditamentos em obras do tramo norte do Rodoanel. Nós queremos fazer esse debate, a população merece, que é o dinheiro público que estaria sendo mal utilizado ou desviado, né? Então, foi aprovado hoje, assim como tem um histórico de passivos de outras questões que envolvem a desapropriação nos demais trechos, como o leste, né? Então, a gente quer fazer esse debate, foi aprovado hoje, depois de tantas audiências que não dava quórum, não conseguia aprovar, para fazer uma audiência conjunta com a Comissão de Transporte. Então, estrutura e Comissão de Transporte, semana que vem estará ouvindo na terça-feira o presidente do DERS. CPI da Obesidade Infantil ouviu o presidente da ABIR, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas. Acompanhe aí na reportagem. A CPI tem como finalidade investigar o aumento da obesidade infantil no estado de São Paulo. O excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande frequência a partir dos 5 anos em todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras. Além dos alimentos, o refrigerante é um dos maiores vilões, pois contém um alto teor de açúcar que está diretamente ligado ao aumento de peso. Obviamente, o açúcar não é um problema. O açúcar é doce, o açúcar faz bem. Tudo que em excesso que é que faz mal. Então, acho que não é você restringindo o açúcar que vai resolver um problema. O que precisa resolver é a equação de bebidas calóricas com uma vida saudável, com atividade física, com questões comportamentais e evitar os excessos. Por isso que as indústrias têm dado cada vez mais opções aos consumidores de bebidas menos calóricas e não é esse o problema. A nossa participação aqui na própria CPI da Assembleia é justamente contribuir com esse debate e trazer o que o nosso setor tem feito. Ou seja, acreditamos que podemos começar pela obesidade infantil, que é o berço, na verdade, da discussão, e que com algumas políticas públicas de autorregulamentação. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que 15% das crianças com idade entre 5 e 9 anos têm obesidade. 1 em cada 3 não chegaram a esse nível, mas estão acima do peso recomendado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e o Ministério da Saúde. Segundo a pediatra nutróloga Maria Alete, a falta de informação sobre obesidade infantil é o principal problema a ser combatido. Eu acho que é mais a falta de informação, principalmente de que a obesidade é uma doença. Né? Porque muitas vezes os pais vêm já desde a fase de bebê, né? O bebezinho mais cheinho, mais gordinho, e acham que isso é uma vantagem. Acha que é bonitinho. E o bebê, até uns 2 anos, realmente ele fica engraçadinho. Mas isso, se continuar, entendeu? Esse excesso de peso leva a repercussões bastante sérias, né? Orgânicas, psicossociais. E muitas vezes as famílias não percebem isso. E eles vêm a perceber isso muito mais tarde, quando a criança já está na escola, que começa a sofrer bullying na escola e já com problemas de açúcar aumentado no sangue, gorduras, né, colesterol, e daí que a família realmente se preocupa. Eu acho que é mais falta de informação mesmo. A deputada Maria Lúcia Amari, presidente da CPI da Obesidade Infantil, falou da importância de se realizar o debate aqui no Parlamento sobre essa doença. Foi bastante importante a participação do presidente da Associação Brasileira de Refrigerante, doutor Alexandre Jobim, porque mostrou o lado da preocupação que a indústria tem, né? Quer dizer, sempre se preocupou, como sempre as indústrias só se preocupassem com a questão do lucro. Hoje nós percebemos que não só pela questão legislativa, mas pela consciência social da importância que eles têm de adaptar a sua atividade fim, mas também com a preocupação maior que a saúde da nossa população, principalmente
quando se trata de crianças, né, que é onde começa e se inicia qualquer fator ligado à questão da obesidade. Então, eu acho que é importante a contribuição que foi dada, porque os esclarecimentos são importantes para que nós possamos, depois, coletando todas essas informações, nós possamos contribuir como legisladores, né, onde a gente pode dar a nossa contribuição para melhorar e diminuir os índices da obesidade no estado de São Paulo. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos faz sol entre nuvens. A máxima chega aos 26 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira terá tempo encoberto. A máxima prevista chega aos 28 graus. Mogi das Cruzes, sexta-feira com tempo bom. Temperatura deve chegar aos 23 graus. Piracicaba, sexta-feira com sol entre nuvens. Os termômetros devem bater os 22 graus. Comissão de Atividades Econômicas quer realizar audiência pública para discutir a piscicultura no estado. Você vai ver em instantes. A Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários analisou 22 itens da pauta. Acompanhe aí na reportagem. Entre eles, o projeto de lei 157 de 2016, de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas. O projeto obriga a instalação e manutenção de sistema de segurança monitorado por meio de câmeras de vídeo em instituições de longa permanência para idosos. O presidente da comissão, deputado delegado Olim, do PP, comenta sobre o requerimento destaque da reunião. Recebemos um requerimento hoje do Coronel Camilo para que seja chamado aqui o ouvidor das polícias, para que se explique aí que ele deu um depoimento na imprensa que a Polícia Militar, nessa ocorrência do menor, foi para matar. Então ele tem que explicar, porque está sendo investigado, ninguém sabe quem está no veículo, se é menor, se é maior, e acredito isso, ele jogou um pouco acima do que deve ser falado. Ninguém vai para matar ninguém, ainda mais criança. Então eu acho que ele vai ter que vir aqui, vai ser convocado para dar explicações. Ele gosta de falar, então ele vai falar aqui para os deputados da Comissão de Segurança, que nós temos deputados de todas as áreas, temos delegados, temos policiais militares, e ele se explique. Já que ele gosta de dar entrevista, ele vai dar aqui para nós, então convocaremos ele aqui. Na próxima o requerimento dará entrada, será publicado e traremos ele aqui. E vai dar explicação. Eu gosto muito de ouvi-lo na televisão, quero ouvi-lo pessoalmente, quero ele do meu lado, sentado comigo. Pessoa do bem e eu também sou do bem. A Comissão de Atividades Econômicas aprova 8 dos 10 itens da pauta, inclusive a realização de uma audiência pública na casa para discutir a piscicultura. No último minutinho, sala cheia e quórum suficiente para começar a reunião de atividades econômicas desta semana. Parecer favorável do deputado Sebastião Santos. Em discussão, não havendo oradores em votação, senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Ao todo, foram 10 itens na pauta. Pediram vista de 2 projetos de lei. Uso de água filtrada em bares, restaurantes e hotéis. E outro que cria distritos turísticos aqui no estado. Todos os outros foram aprovados, inclusive o que indica um deputado como membro suplente da Feira de Agricultura do Estado, a AgriShow. Nós aprovamos aqui a deliberação de um encaminhamento para o Conselho Consultivo da AgriShow, que vamos aí, ainda estamos na dependência de indicação de um suplente. O deputado e presidente da comissão ainda pediu uma audiência pública sobre a piscicultura no estado para o próximo dia 29 de junho. Foi aprovada. Sobre a questão da criação de espécies exóticas, do licenciamento, da importação, uma série de questões e de entraves que rodeiam a criação de peixes aqui no estado de São Paulo e que precisamos de ter alguns avanços, tanto na questão envolvendo a Secretaria de Agricultura, como de Meio Ambiente, no licenciamento e nas parcerias. As entidades do setor procuraram a comissão, provocaram esse pleito e vamos realizar esse encontro para poder debater e propor caminhos. Previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em outras cidades do interior do estado. Santos com tempo bom, a máxima é de 22 graus. Bauru, a sexta-feira, terá tempo com sol entre nuvens. A temperatura máxima chega aos 23 graus. Limeira, tempo bom, máxima de 22 graus. Marília, sexta-feira, terá tempo com sol entre nuvens. A máxima é de 23 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.